Só se você acredita em Deus e na força da oração de uma mãe é que vai conseguir entender o que aconteceu naquela noite fria de Chicago. O corpo do jovem estava estirado no chão úmido, sob a marquise de uma loja abandonada, e o frio não era o pior inimigo. Era a febre, a tosse que rasgava o peito e, mais do que tudo, a indiferença do mundo. Os olhos que um dia brilharam com a promessa de um futuro estavam agora opacos, quase sem vida, fixos em um ponto qualquer do céu cinzento. A respiração era um som fraco, irregular, um sussurro que parecia a própria morte se aproximando para recolher o que lhe era devido. Eu sou a vovó Ruth, e essa história é sobre um menino que eu vi crescer, um jovem chamado Daniel. Ele não era um criminoso nem um viciado. Ele era um poeta, um sonhador que a vida, ou melhor, o sistema, tinha esmagado. Meu nome é Ruth, e eu conheci Daniel quando ele ainda era um garoto de olhos grandes e sorriso fácil, sempre com um caderno na mão, escrevendo versos sobre a beleza que ele ainda conseguia encontrar no nosso bairro. Ele era o orgulho da mãe, uma mulher de fé inabalável, que trabalhava em 2 empregos para mantê-lo na escola. Mas a vida, minha filha, a vida tem dessas curvas que a gente não espera. O conflito de Daniel não começou na rua, mas dentro de casa, quando a mãe adoeceu. Uma doença rápida, cruel, que levou a única âncora que ele tinha. Aos 18 anos, sem parentes próximos e com a casa hipotecada, Daniel se viu sozinho. Ele tentou, como ele tentou. Trabalhou em lanchonetes, em lava-rápidos, mas a dor da perda era um buraco negro que sugava toda a sua energia. Ele parou de escrever, parou de sorrir. O luto o levou para a rua, não por escolha, mas por exaustão. Ele se tornou um fantasma na cidade que ele amava. Nos últimos 3 anos, rua foi seu lar, e a cada dia a esperança diminuía. Ele se lembrava dos sermões da mãe, das passagens bíblicas que ela o fazia memorizar. Daniel, meu filho, Deus é o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele repetia isso para si mesmo, mas as palavras pareciam ocas, sem eco, na escuridão. Ele se via agora, deitado ali, com a pneumonia avançando, sentindo que estava pagando um preço alto demais por ter perdido a fé. Ele tinha tentado se levantar, tinha orado, mas o silêncio de Deus era ensurdecedor. Naquela noite, o corpo de Daniel estava quase desistindo. Ele tossia sangue, e a dor era tão intensa que ele mal conseguia se mover. Ele sabia que se não recebesse ajuda médica em poucas horas, seria o fim. Ele fechou os olhos, não em oração, mas em rendição. Ele só queria que a dor parasse, mas no fundo, bem no fundo da sua alma, havia uma pequena brasa, uma lembrança teimosa da fé da mãe que sussurrava: E se Deus ainda tiver um plano para você? Era uma pergunta que ele não tinha forças para responder, mas que pairava no ar gelado. O que Daniel não sabia, enquanto a vida escorria por entre seus dedos, era que, a quilômetros de distância, uma oração antiga estava prestes a ser atendida, uma oração que sua mãe havia feito anos atrás, pedindo que Deus nunca o abandonasse, mesmo que ele se perdesse. Mal sabia ele que o céu já estava se movendo por ele, e que o livramento não viria de um hospital, mas de uma intervenção que desafiaria toda a lógica humana. Se você está gostando dessa história de fé e milagre, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar o restante da jornada de Daniel. Naquele instante de quase morte, Daniel não fazia ideia de que a prova mais difícil de sua vida estava apenas começando e que a sua luta contra a escuridão estava prestes a se aprofundar de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. A madrugada avançava e, com ela, a prova de Daniel se aprofundava. A febre subiu a um ponto que o corpo, já fraco pela fome e pelo frio, não conseguia mais combater. O que antes era apenas uma tosse dolorosa, agora era um estertor, um som gutural que ecoava na rua deserta. Ele começou a delirar. Em sua mente, o asfalto frio se transformou em um deserto escaldante, e a sede era uma tortura que superava a dor no peito.
Ele via o rosto da mãe, mas ela estava sempre um passo à frente, inalcançável, e a voz dela, que antes lhe trazia conforto, agora parecia um eco distante, questionando-o. A luta emocional era excruciante. Daniel sempre se agarrou à promessa de que Deus nunca daria um fardo maior do que ele pudesse carregar. Mas ali, tremendo e suando sob a lona rasgada, ele sentia que o fardo havia quebrado suas costas. Onde estava o Deus da mãe dele? Onde estava o refúgio e a fortaleza? Ele gritou em silêncio, uma revolta amarga contra o céu que parecia de chumbo. Eu orei, eu tentei, por que o silêncio? A quase perda da fé não era um ato de rebeldia, mas de desespero puro, a última gota de esperança se esvaindo. Nesse estado de semiconsciência, a memória de um sonho antigo veio à tona. Sua mãe havia sonhado pouco antes de morrer que via Daniel em um poço escuro, mas que uma mão forte, envolta em luz, o puxava para fora. Ela havia lhe contado isso como uma palavra profética, um alerta espiritual e uma promessa. Na época ele sorriu, achando que era apenas o carinho dela. Agora, no auge da sua provação, ele se agarrava a essa imagem, mesmo que ela parecesse um conto de fadas cruel. Ele tentava resistir à tentação de simplesmente fechar os olhos e deixar tudo acabar, mas a lembrança daquele sonho era uma âncora invisível. Os antagonistas simbólicos se manifestavam na realidade fria. O sistema falhava com ele a cada sirene de ambulância que passava sem parar, a cada olhar de desprezo dos poucos carros que cruzavam a rua. Ele se lembrava do médico do pronto-socorro, meses atrás, que o havia dispensado com um diagnóstico rápido e um pacote de antibióticos que ele não tinha como pagar. O olhar do médico, cansado e apressado, era o retrato da descrença, a voz do mundo dizendo: você é só mais um, não vale o esforço. A tempestade espiritual era a dúvida que o assolava, a voz que dizia que a fé da mãe era ingênua e que ele estava sozinho. Mas enquanto Daniel lutava contra a escuridão interna e a doença que o consumia, algo pequeno e quase imperceptível aconteceu. Um gatinho de rua, magro e assustado, que Daniel havia alimentado com o último pedaço de pão, há 2 dias, voltou. O animal se aninhou junto ao seu peito, buscando o calor que Daniel mal tinha para si. Era um sinal ignorado, um pequeno ato de vida e conexão em meio à morte. Daniel, em seu delírio, sentiu o calor e, por um instante, a dor diminuiu. Era um lembrete sutil de que, mesmo no fundo do poço, a vida ainda buscava a vida. Naquele dia, ele não imaginava que o céu já estava se movendo por ele e que a mão forte do sonho da mãe estava prestes a se manifestar de uma forma que quebraria a lógica do desespero e o forçaria a tomar uma decisão que mudaria para sempre o curso de sua vida. O delírio de Daniel atingiu o pico. Ele não via mais o gatinho, mas sim a escuridão do poço que sua mãe havia descrito. A dor no peito era insuportável e ele sentiu o corpo se contrair em um espasmo violento. Naquele momento, ele soube. Era o ponto sem retorno. A única coisa que o separava da morte era a sua vontade de lutar, e essa vontade estava quase extinta. Ele não tinha mais forças para se mover, para pedir ajuda, nem mesmo para respirar fundo. A rendição parecia a única saída, um alívio bem-vindo. Mas, no último resquício de consciência, a voz da mãe, aquela que ele tinha achado oca, ressoou com clareza cristalina. Deus é o teu refúgio. Não era um sussurro, era um comando. Daniel, sem poder abrir os olhos ou mover os lábios, tomou uma decisão impossível baseada na fé. Ele não pediu para ser curado. Ele não pediu por comida ou abrigo. Ele fez o que não fazia há anos. Ele se entregou. Ele entregou a sua dor, o seu desespero, a sua vida falida. Em um ato de obediência desesperada, ele sussurrou em seu coração: Deus, se o Senhor ainda está aí, eu não tenho mais nada. Eu confio em ti. Faça o que quiser. A intensificação da crise veio imediatamente. Uma chuva fina e
Gelada começou a cair, e o vento cortante varreu a rua, trazendo consigo um frio que parecia penetrar até os ossos. A tosse de Daniel se tornou mais violenta, e ele sentiu o líquido subir pela garganta. Era o diagnóstico final, a tempestade que o levaria. Ele estava morrendo, e a sua decisão de fé parecia ter sido respondida com mais sofrimento. Foi então que, em meio ao barulho da chuva e ao seu próprio estertor, ele ouviu. Não era a sirene de uma ambulância, nem o som de um carro. Era o som de passos lentos e firmes, parando bem ao lado dele. Daniel não conseguia abrir os olhos, mas sentiu a presença. Não era um morador de rua, nem um policial. Era uma senhora, vestida de forma simples, com um casaco de lã e um guarda-chuva grande, que parecia ter saído de uma pintura antiga. Ela era o aliado espiritual que Deus enviou. A senhora que Daniel mais tarde descobriria se chamar Esther não gritou, não se assustou. Ela simplesmente se ajoelhou na calçada molhada, ignorando a chuva e a sujeira. Ela colocou a mão quente e firme na testa febril de Daniel, e então ela começou a orar. Não uma oração formal, mas uma conversa íntima e poderosa com Deus, em um dialeto que Daniel nunca tinha ouvido, mas que ele entendia perfeitamente. Ela orava pela vida dele, pela sua alma e pelo cumprimento da promessa feita à mãe dele. A voz dela era um bálsamo, uma força que confrontava a morte. E foi quando tudo parecia perdido, quando a chuva lavava a rua e a febre queimava o corpo, que algo começou a acontecer. Não era a cura, ainda não. Era a paz. Uma paz profunda e sobrenatural invadiu Daniel, como se a mão de Esther fosse a própria mão de Deus. A dor não sumiu, mas a angústia sim. Ele sentiu que não estava mais sozinho. Ele estava no fundo do poço, mas a luz estava ali, ajoelhada ao seu lado. A presença de Esther ao lado de Daniel não era apenas um ato de caridade humana. Era o início da preparação espiritual antes do milagre. Ela não tentou movê-lo, nem ligou para a emergência imediatamente. Ela fez o que era mais urgente. Ela o cobriu com sua oração e, em seguida, com o casaco de lã que trazia. Ela o ungiu com um pequeno frasco de óleo que tirou da bolsa. Um ato de fé que Daniel, mesmo em seu estado febril, sentiu como um calor penetrante, que não vinha da temperatura do óleo, mas da convicção daquela mulher. Daniel, sem poder se comunicar, seguiu a direção divina específica que lhe era imposta pela presença de Esther. Sua parte não era mais lutar, mas sim receber. Ele se lembrou das histórias da mãe sobre o jejum e a oração, sobre o ato de fé que move montanhas. Naquele momento, o seu ato de fé era a sua rendição total, o seu sim silencioso. A intervenção que estava acontecendo. Ele se arrependeu, não de ter ido para a rua, mas de ter duvidado do amor incondicional que sua mãe lhe ensinara. Ele pediu perdão, não a Esther, mas a Deus, por ter deixado a dor sufocar a sua esperança. Algo sobrenatural começou a se manifestar discretamente. Enquanto Esther orava, a febre de Daniel, que antes era um fogo consumidor, começou a ceder. Não de repente, mas de forma gradual, como uma maré que recua. O suor frio deu lugar a um calor mais natural, e a respiração, embora ainda difícil, se tornou menos ruidosa. Esther, que era enfermeira, aposentada, percebeu a mudança sutil. Ela sabia que a pneumonia não desaparecia com uma oração, mas a estabilização do quadro era, em si, um pequeno milagre. Ela então ligou para um colega médico, um homem de fé, descrevendo a situação com calma e precisão, como se estivesse seguindo um roteiro que só ela conhecia. O colega, Dr. Elias, chegou em menos de 10 minutos, trazendo consigo não apenas um kit de primeiros socorros, mas uma convicção tranquila. Ele não questionou a história de Esther, nem o local inusitado. Ele agiu com a urgência e a reverência de quem reconhece um chamado. Ele administrou os primeiros socorros, cobriu Daniel com um cobertor térmico e, finalmente, chamou a ambulância, garantindo que Daniel seria levado para o hospital onde ele tinha influência. A estratégia divina estava se desenrolando.
a oração de Esther, a obediência de Daniel e a intervenção profissional do Dr. Elias. Se você está se sentindo tocado pela forma como Deus está movendo as peças para salvar Daniel e quer ver mais histórias de intervenção divina como esta, considere se inscrever no canal. Sua inscrição ajuda a espalhar a mensagem de que a esperança nunca morre. Mal sabiam eles, enquanto a ambulância se afastava na escuridão da noite, que o milagre já estava liberado nos céus e que o que aconteceria nas próximas horas no hospital seria a prova física de que a fé de uma mãe e a obediência de um jovem haviam movido o coração de Deus. Daniel chegou ao hospital em estado crítico. A equipe de emergência agiu rápido, mas os exames iniciais confirmaram o pior: pneumonia dupla, desnutrição severa e uma infecção generalizada que estava sobrecarregando seus órgãos. O Dr. Elias, que o acompanhava de perto, sabia que, pela lógica médica, as chances de Daniel eram mínimas. Ele estava na UTI, entubado, e a máquina de monitoramento cardíaco emitia um som constante e preocupante. A equipe médica fez o que era humanamente possível, mas o corpo do jovem parecia não responder aos antibióticos mais potentes. O momento do milagre não foi um evento explosivo, mas uma intervenção silenciosa e profunda. Era o meio da noite, e Daniel estava à beira de uma parada cardíaca. O monitor apitava freneticamente, e a equipe se preparava para a reanimação. O Dr. Elias, que havia se afastado por um momento para orar em silêncio, voltou ao leito. Ele olhou para Daniel, lembrou-se da fé inabalável de Esther e da história da mãe do jovem. Ele sentiu uma convicção que ia além da ciência. Ele colocou a mão sobre o peito de Daniel, bem onde o coração lutava para bater, e fez uma oração simples, mas carregada de autoridade. Deus, a ciência fez o que pôde. Agora cumpra a tua promessa. Traga a vida de volta a este corpo. Naquele exato instante, o caos na sala cessou. O apito agudo do monitor cardíaco se acalmou, e o ritmo, que estava errático e fraco, começou a se estabilizar. Não foi uma melhora gradual. Foi uma reversão de diagnóstico imediata e inexplicável. A saturação de oxigênio de Daniel subiu subitamente, e a febre, que resistia a todos os medicamentos, despencou para uma temperatura normal. A enfermeira-chefe, uma mulher cética e experiente, parou o que estava fazendo e olhou para o monitor com os olhos arregalados. A presença de Deus no momento no milagre foi palpável. Não houve luzes ou vozes audíveis, mas uma paz que invadiu a sala, silenciando o medo e a pressa. O Dr. Elias sentiu uma onda de calor e uma certeza absoluta de que Daniel não morreria naquela noite. Era uma proteção palpável, uma força invisível que havia corrigido o que estava quebrado. Em poucas horas, os exames de sangue de Daniel voltaram com resultados que desafiavam a lógica. A infecção estava recuando drasticamente e os pulmões, antes cheios de líquido, começavam a se limpar. O jovem negro, morador de rua, que estava a minutos da morte, havia sido livrado da morte por uma intervenção que nenhum médico poderia explicar. O Dr. Elias apenas sorriu, sabendo que havia testemunhado algo que estava fora de seu currículo. Mas o que aconteceu depois do milagre foi ainda mais surpreendente, pois a vida de Daniel não seria apenas salva, mas completamente transformada, e a sua história estava prestes a tocar a vida de milhares de pessoas. A recuperação de Daniel foi tão rápida quanto a sua queda foi lenta. Em poucos dias, ele estava fora da UTI, e em uma semana, os médicos, ainda perplexos, lhe deram alta. O milagre não foi apenas a cura física, foi a transformação completa de sua vida. Ao sair do hospital, Daniel não voltou para a rua. A senhora Esther e o Dr. Elias se tornaram sua nova família espiritual. Eles o acolheram, não com pena, mas com o amor prático que a fé exige. A sua fé, que antes era uma lembrança dolorosa da mãe, agora era uma
convicção inabalável. Ele havia experimentado o silêncio de Deus, mas também a sua intervenção no último segundo. Ele entendeu que a prova não era para destruí-lo, mas para prepará-lo. Ele voltou a escrever, mas agora seus poemas não eram sobre a dor, mas sobre a esperança e a gratidão. Deus o usou de uma forma que ele jamais imaginaria. Daniel, com a ajuda de Esther e Elias, fundou uma organização sem fins lucrativos chamada Refúgio e Fortaleza, dedicada a ajudar jovens negros em situação de rua, oferecendo-lhes não apenas abrigo e comida, mas também educação e, mais importante, esperança. Ele usou sua própria história como testemunho vivo de que não importa o quão fundo se caia, a mão de Deus pode alcançar. A lição espiritual profunda que Daniel aprendeu e que ele compartilha hoje é que o milagre nem sempre é a ausência da tempestade, mas a presença de Deus no meio dela. Ele aprendeu que a fé não é a ausência de dúvida, mas a decisão de confiar mesmo quando o céu está em silêncio. Ele percebeu que a oração de sua mãe não foi ignorada. Ela foi apenas respondida no tempo perfeito de Deus, através de um ato de obediência de uma senhora desconhecida. A história de Daniel, o jovem negro que estava à beira da morte e recebeu uma segunda chance, é um lembrete poderoso de que a vida de cada um de nós é um roteiro divino e que o nosso clímax pode estar a apenas uma oração de distância. Se a história de Daniel tocou seu coração e te inspirou a acreditar em milagres, não se esqueça de se inscrever no canal. Sua inscrição nos ajuda a levar essa mensagem de esperança e fé a mais pessoas que precisam de um milagre em suas vidas. Que a paz que invadiu Daniel naquela noite de frio e febre possa invadir o seu coração hoje, e que você possa se lembrar que quando tudo parece perdido, Deus está apenas começando a mover as peças.